Oi, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá? Exercícios de movimento uniforme. Hoje só exercícios para a gente praticar um pouco mais. Olha só, na entrada do porto, todos os navios devem cruzar um estreito canal de 300 metros. Então tá lá, galera, tem um canal, esses navios eles devem cruzar esse canal de 300 metros de extensão. Com medida de segurança, essa travessia deve ser realizada com no máximo 6 metros por segundo, no máximo a velocidade 100. Um navio de 120 metros de comprimento, então vamos lá, pessoal. Tá chegando aqui, um navio, tá aqui o navio. Então vou desenhar o naviozinho aqui. Olha o meu navio. A velocidade dele, ele quer que se mova com máxima velocidade, então de 6 metros por segundo. Só que ele tem, galera, 120 metros de comprimento, 120 metros de comprimento. Ao realizar a travessia, demorará um tempo de quantos segundos? Então ele quer o tempo. Vamos pensar? Velocidade é ΔS por ΔT. Então, se a gente quer o tempo, a gente precisa da velocidade do ΔS. Velocidade a gente já tem, 6 metros por segundo. Mas e o ΔS, galera? Será que é só 300? Pensa assim comigo, Vou fazer um xizinho aqui, vou chamar de início, o início do navio. A hora que esse navio chegar aqui, o início do navio, já percorreu quantos metros? 300. Mas ele atravessou completamente? Não. Para ele atravessar completamente, esse meu navio, ele tem, que tá aqui, né? Ele tem que ter atravessado completamente. Então, quanto que o meu navio tem que andar, galera? 300 mais o tamanho dele mesmo, Então, ele tem que andar 300 mais 120 metros. Então, cuidado aí, Se fosse um ponto se movendo, seria só 300 metros. Mas como é um corpo extenso, para esse meu navio conseguir atravessar completamente o estreito aqui, né? O estreito do canal, ele tem que percorrer 300 metros mais o tamanho dele mesmo. Então, ele tem que percorrer, 420 metros. Aí já era, galera. Vamos lá? Velocidade ΔS por ΔT. A nossa velocidade é 100, então aqui será 420 metros no tempo que eu quero. Pronto, multiplica em cruz. ΔT, então, 420 dividido por 6, 42 por 6, 7. Então, 70 segundos. A alternativa é de 70 segundos. Beleza, galera? Exercício 2, Pessoal, como esses módulos, hoje a aulinha é só de exercício, eu quero que vocês façam o seguinte, Vocês leiam comigo, a gente analisa, daí você pausa o vídeo, tenta fazer e depois verifica a resposta, tá bom? Porque você já vai ter a resposta. Então, já é uma forma de você praticar. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e depois verifica a resposta que eu fiz. Beleza? Combinado? Vamos lá, então, No setor de laminação de uma siderúrgica, um lingote de aço de 20 metros de comprimento é transportado ainda incandescente sobre roletes que o levam até a entrada de um conjunto de laminadores. Então, vamos lá, Ele falou que ele tem 20 metros de comprimento. Ao sair da máquina, o comprimento do lingote é 5 metros, maior que aquele que possuía. Então, peraí, qual que é o ΔS total aqui do lingote? 25 metros, Já vou anotar. Se a velocidade do transporte do lingote é constante e 2 metros por segundo, então ele deu a velocidade. Considerando-se que o conjunto de laminadores tem comprimento de 15 metros, então peraí, eu tenho um lingote de 25 metros que tem que passar por 15 metros. O tempo gasto para a realização da primeira prensagem é em segundos. Galera, parecido com o exercício 1, mudou a historinha. Pausa o vídeo e tenta fazer. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver se você acertou. Galera, a mesma coisa, velocidade ΔS por ΔT. A velocidade aqui, 2 metros por segundo. Qual que é o ΔS? Será de 25 mais 15, que eu tenho 25 metros para passar por 15 metros de esteira, certo? Eu quero o tempo aqui,
Delta T, então vai ser 25, 40 dividido por 2, multiplica em cruz aqui. Então, delta T igual a 20 segundos e acabou. Olha só, a alternativa D de delícia, acabou. Exercício 3, vamos lá? Olha o exercício 3, pessoal. Uma estrada de ferro conta com um par de vias para que dois trens possam percorrer ao mesmo tempo em sentidos, olha só, anota aí, ó, sentidos contrários. Um trecho entre duas cidades. O único local em que essas duas pistas se unem mede 50 metros de comprimento e corresponde à travessia da ponte. Então, você tem uma ponte lá, e essa ponte tem 50 metros de comprimento. Movendo-se com velocidade constante de módulo igual a 16, um trem de 110 metros de comprimento está na iminência de passar pela ponte. Então, eu vou desenhar o trem aqui, ó. Na iminência, isso significa que ele está no início, galera, quase entrando na ponte, ó. Esse trem eu vou chamar de trem A, é um trem isso daqui. Ele tem velocidade, ó, velocidade do trem A, 16 metros por segundo. E ele tem um comprimento, olha só, galera, de 110 metros. Então, para ele atravessar a ponte, ele precisa percorrer 50 metros mais o tamanho dele mesmo, mais 110. O problema é que tem o segundo trem, que se move na outra via com velocidade constante. Eu sei que é sentido contrário, porque ele falou lá em cima, de 10 metros por segundo. Olha só, esse era 16, né? Aproxima-se da ponte pelo lado oposto do primeiro. Aí, ó, ele está se aproximando, então a gente não sabe onde ele está. Então, eu sei que esse segundo trem, que eu vou chamar de trem B, a velocidade do B está para a esquerda, porque é sentido contrário, tem 10 metros por segundo. A distância mínima entre a máquina do segundo trem e o ponto em que ele entrará na ponte, que evita que os trens se choquem, é... Galera, ele quer saber que distância é essa aqui, ó. Que distância é essa aqui, ó, esse delta S, ó. Tá? Para que eles não se choquem. Então, vamos pensar. Para esse trem B, ó, esse trem B, vamos ver... Bom, não preciso saber o tamanho dele, porque ele não vai atravessar a ponte. Beleza, ó, o que eu vou fazer aqui? Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Ó, agora, galera, o que eu vou fazer? Eu quero saber esse delta S. Para eles não baterem, então o meu trem A, ele pode chegar aqui, ó. Eu vou fazer ele chegar aqui, ó, atravessando esses 110 metros, atravessar tudo, né? Porque ele quer a distância mínima entre a máquina do segundo trem e o ponto em que ele entrará na ponte, que evita que os trens se choquem. Então, eu vou pensar assim, ó, qual é o tempo para o meu trem A ultrapassar a ponte? Por quê? É o tempo que o B tem para se movimentar, certo? Então, pensa assim comigo, o tempo que o trem A demora para ultrapassar a ponte é o tempo que o trem B tem para se movimentar. Sabendo a velocidade do B, eu acho o delta S. Então, vamos lá, ó. Velocidade do A, delta S do A pelo tempo. Galera, delta T. Velocidade do A, ó, 16. Qual que é o delta S do A? Quanto que o A tem que andar, o trem A, para cruzar totalmente a ponte? 50 metros mais o tamanho dele mesmo, não é? 160? Então, achei o delta T. Multiplique em cruz, 160. Dividido por 16, 10 segundos. Então, o meu trem B, ele tem 10 segundos para andar com a velocidade de 10 metros por segundo. Vamos achar que distância que é essa, ó. Então, é isso que eu vou fazer, galera. Ó, velocidade do B, delta S do B sobre o tempo delta T. Velocidade do B é 10. Quanto que ele pode andar num tempo de 10 segundos? Então, delta S do B, ó, 100 metros, galera. Então, em 10 segundos, o meu trem já ultrapassou totalmente a ponte, ó. Então, o meu trem A tá aqui, ó. Ele ultrapassou totalmente a ponte, ó. E o meu trem B veio e percorreu, nesses 10 segundos, percorreu
100 metros. Então, quanto que ele tem que estar de distância? 100 metros, alternativa E. Beleza? Mais um exercício. Vamos lá. Olha só, galera. Um automóvel de 5 metros de comprimento está em movimento uniforme com velocidade de 54 km por hora. Ó. Então, 54 km por hora. Vamos dividir isso por 3,6 para passar para metros por segundo? 54 dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Tá bom? Porque o automóvel, ele tem um tamanho aí, ó, de 5 metros, ó. Então, ele tem um tamanho, isso daqui é o automóvel, de 5 metros. A circunferência externa do pneu do automóvel tem raio de 50 centímetros. Então, ele tem um pneu. Ele está falando que o raio desse pneu é de 50 centímetros. Vamos ver o que ele quer. Adotando π igual a 3. Pede-se A, o intervalo de tempo, então item A, ó, o intervalo de tempo para que o carro atravesse completamente um túnel de 40 metros de comprimento. Galera, então vamos supor que eu tenha um túnel aqui de 40 metros. Vamos lá. Velocidade, ΔS por ΔT. A velocidade do carro é de 15 metros por segundo. A gente transformou. Gente, qual que é o ΔS que ele tem que percorrer? Os 40 metros mais o tamanho dele mesmo, 45. Tempo. Pronto, ó. Multiplica em cruz, então ΔT será 45 dividido por 15, que vai dar 3 segundos. Pronto. Achamos o item A. Item B. Vamos lá no item B. No item B, ele fala o seguinte: o número de voltas dadas pelo pneu do carro durante essa travessia. Agora você vai ter que lembrar lá da matemática. Como que eu calculo o comprimento do pneu? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Vamos lá, o comprimento da circunferência 2 vezes 3, porque ele mandou chamar o π de 3. E o raio 50 centímetros. Posso pôr 50 centímetros aqui? Não, vou passar para metros. Ó, divide por 100 para ficar no sistema internacional. Meio ou 0,5, tanto faz, né? Mesma coisa. Galera, 2 com 2 já era. Ó, eu tenho 3 metros de comprimento. Tudo bem? Quanto que ele tem que percorrer? O número de voltas vai ser a distância que ele tem que percorrer, 45, pelo comprimento da circunferência. Olha só, galera, 45 dividido por 3 vai me dar 15 voltas. Pronto, ó, acabou. Esse foi mais chatinho, né? Fugiu um pouco do comum. Então, foi lá, ó, 3 segundos e 15 voltas. Beleza? Próximo módulo, só exercício também. Vamos lá? Exercício 1, galera. 2 formigas que se movem em linha reta e com velocidade constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura estão indicadas as velocidades escalares das formigas e as posições que ocupam no certo instante. Tá, então elas estão no mesmo sentido aqui. Não falou nada. Determine a posição de encontro. Olha, importante, pessoal, posição de encontro. Ó. Então, eu vou fazer esse primeiro exercício. A partir do segundo exercício, você vai parando o vídeo e tentando fazer sozinho, tá bom? Vamos pensar. Primeiro, ó, eu vou achar qual é a equação horária para o A e para o B. Eu vou chamar de formiga A, essa daqui, ó, e vou chamar de formiga B, a outra, tá bom? Então, vamos lá. O que é a equação horária do espaço? Essa é a equação do sorvete. Se eu quero a equação horária para o A, então A. O que é achar a equação horária mesmo? É você escrever a equação horária do espaço e trocar pelos dois valores que você tem que é constante. Quais são os valores que você tem que é constante? É o S0 e o V. Então, eu vou escrever, ó. Qual é a posição inicial do A? O A saiu de qual plaquinha? De 10, ó. 10 centímetros, tá? Centímetros. Então, vou deixar em centímetros. A velocidade está em centímetros também. Qual é a velocidade do A? 5 vezes T. Beleza? Achei. Gente, eu vou fazer a mesma coisa agora para o B, ó. S igual S0 mais V vezes T. Vou achar a equação horária para o B, ó. B. Então, SB. Qual é a posição inicial do B? 14. Olha lá, ele está saindo da plaquinha 14. Velocidade do B,
T, 3 vezes T. Pronto, achamos. Galera, sempre que tiver encontro, eles vão se encontrar. Pensa assim comigo, vamos marcar um encontro depois dessa quarentena, não é verdade? Agora não dá, só o encontro virtual. Vamos marcar um encontro físico, tá joia? O que a gente tem que ter em comum? A posição. Se a gente não marcar o local, a gente não se encontra. Então, sempre no encontro, o que acontece, galera? Ó, a posição do A é igual à posição do B, sempre. Se você fizer assim, dá sempre certo, tá bom? A posição do A é igual à posição do B. Quem é a posição do A? Ó, 10 mais 5T. Então, vou pôr assim, ó, 10 mais 5 vezes T. E a posição do B, ó, 14 mais 3T, ó, 14 mais 3 vezes T. Já era, pessoal, tudo que tem T de um lado, tudo que não tem do outro, vamos achar o valor do T. Então, 5T, tá somando, passa subtraindo, menos 3T, 14 menos 10, ó. 5T menos 3T, 2T é igual a 4, T é igual a 2 segundos. Ah, Karina, beleza. Esse daqui, gente, é o tempo que eles demoram para se encontrar de encontro. Eles demoram 2 segundos para se encontrar. Mas, Karina, não é o tempo de encontro, ele quer o espaço. Beleza, ó. Se eu já sei que eles demoram 2 segundos, eu acho a posição agora utilizando ou a equação horária do A ou a do B, tanto faz. Karina, por que tanto faz? Ué, não é um encontro? A posição do A não é a mesma que a do B? Então, achou o tempo, joga na equação que você quiser, vai dar a mesma posição. Vou pôr na do A, ó. SA é igual a 10 mais 5 vezes T. Então, peguei lá o A, ó, trouxe para cá. Posição do A, 10 mais 5 vezes 2. Posição do A, ó, 10 mais 10, 20 centímetros. Pronto, pessoal. 20 centímetros, a alternativa é. Karina, quero fazer para o B. Pode fazer, vai dar 20 também. Bem, olha aqui, ó, 2 vezes 3, 6 mais 14, 20. Tanto faz, porque as posições são as mesmas. Galera, então, esse módulo aqui, ó, vai falar muito sobre encontro. Para se encontrar, as posições têm que ser iguais, beleza? Exercício 2, ó. No exercício 2, pessoal, ele fala o seguinte, ó. As tabelas indicam as posições de veículos A e B sobre a mesma estrada retilínea no instante 0 e 1 hora. Então, ó, o que quer dizer essa posição de 15 km? É a posição inicial do A. E o 495 é a posição inicial do B, ó. Certo? Porque está no tempo 0. Depois de 1 hora, ele estava já na posição 90 e depois de 1 hora já na posição 420. Desprezadas as dimensões dos veículos e sabendo-se que eles se movimentam um em direção ao outro, opa, importante, um em direção ao outro, então um com uma velocidade para a direita, o outro para a esquerda, com velocidades constantes, é correto afirmar que eles passarão pela mesma posição. Gente, ele quer saber o tempo. Ah, Karina, beleza, ó. Eu sei que a posição do A é igual à posição do B, já que eles vão se encontrar, é um encontro. Então, eu tenho que achar essas posições. Posição do A, posição inicial do A, mais VA vezes T. Faz a mesma coisa para o B, ó. Do B mais VB vezes T. Gente, tá em quilômetros, né? E o tempo ele tá dando em hora, vou deixar em quilômetro mesmo, quilômetros por hora. Problema. Posição inicial do A temos 15. Posição inicial do B temos 495. E as velocidades ele não deu. Então, eu vou ter que descobrir as velocidades antes. Ó, velocidade não é ΔS por ΔT? Será que eu tenho um ΔS aqui, ó? De 15 para 90? Tenho, né? Então, vamos descobrir assim, ó. Velocidade do A, só porque ele não deu. ΔS, ó, posição final menos posição inicial sobre o tempo de 1 hora, 1 menos 0. 90 menos 15, 75 km por hora. Pronto, achamos. Galera, eu vou fazer a mesma coisa para o B. Velocidade do B, ΔSB, pelo tempo B. Então, vamos lá. Velocidade do B, ó. O ΔS do B, galera, 495 foi para 420.
Então, posição final, 420 menos 495. Sobre quanto tempo? 1 menos 0? 1. Galera, quanto que dá isso? Menos 75 km/h. Karina, velocidade negativa? Isso, quem lembra? O que significa velocidade negativa? Sentido oposto, né? Tinha que dar negativo mesmo, porque ele falou que eles vão um de encontro ao outro, sentido oposto. Perfeito. Então, vamos lá, ó. Agora, achamos tudo. Posição inicial de A lá na tabela, ó, 15. Velocidade de A, ó, 75 vezes T. Posição inicial de B, olha lá na tabela, 495. Velocidade de B, menos 75, ó, vezes T. Então, galera, aqui fica menos, mais com menos dá menos. Menos 75 passa para cá, ficou 75T mais 75T. Troca isso não. 495 menos 15. Então, ficou, ó, 150T. 495 menos 15, 480. Então, T igual a 480 dividido por 150. Galera, isso vai dar, ó, faz a continha aí, 3,2 horas. Não tem isso? O que significa um tempo de 3,2 horas? Que são 3 horas mais 0,2 horas. Cuidado, não é 3 horas e 2 minutos. É 3,2 horas. 3 mais 0,2. Olha lá, ó. 3 horas e 20 minutos, 3 horas e 12 minutos. E aí, muita gente vai nessa, ó, e erra. Ah, Karina, você já deu a resposta. Vamos achar. Eu tenho que transformar, galera, essa hora aqui, ó, em minutos, porque ele quer a quantidade de horas exata, redonda, e o restante ele quer em minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, 0,2 horas, quantos minutos tem? O tempo aqui, ó, é de 12 minutos. Então, é 3 horas e 12 minutos. Aí dá a alternativa B de bonito. Beleza, galera. Vamos lá? Mais um exercíciozinho? Vamos lá. Olha só, festinha, que delícia. Exercício 3, ó. Marta e Pedro combinaram encontrar-se, vão se encontrar, encontro, em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou-se que mantendo uma velocidade escalar de 80 km por hora, então a gente tem a velocidade de Marta, ó, 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então vamos lá. Nós temos a nossa estrada crescente para a direita, positivo. Então, ó, tem a plaquinha de 0 e a plaquinha de 10 km. Vamos pôr assim, ó, 10 km. Certo? Que tem quilômetros. Marta, então, ela está onde? A Marta já está aqui, ó. E o amigo dela, cadê? Quem é o amigo dela? O Pedro. Tá saindo aqui, ó, do quilômetro 0 ainda. A Marta, ela tá mantendo a velocidade da Marta, 80 km por hora. E daí, Pedro, olha só, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100. Então, a velocidade de Pedro será de 100 km por hora. Perfeito. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem em qual marco? Pessoal, parecido com os outros exercícios, então assim, ó, dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois volta, beleza? Vamos lá então, ó. Aqui, galera, o que eu sei? Que a posição de Marta vai ser igual à posição de Pedro, senão eles nunca se encontram. Abre a equação, desenvolve a equação. Você pode fazer separado, depois juntar aqui, ou já fazer tudo aqui, ó, como eu tô fazendo, tá? Posição inicial de Marta mais velocidade de Marta vezes T, igual ao exercício 1. Posição inicial de Pedro mais velocidade de Pedro vezes T. Posição inicial da Marta. Marta está em qual posição? Já está no 10 lá, ó. Velocidade da Marta, 80 vezes T, ó. Posição inicial do Pedro, 0. Olha que delícia, como é bom zerar alguma coisa aqui, ó. Não na prova, né? 100 vezes T. Joga tudo que tem T de um lado que não tem do outro. Vou passar isso para cá. Ficou 10 igual a 100T menos 80T.
Então, 10 igual a 20t. Aqui, galera, eu achei um tempo de 10 dividido por 20, meio segundo. Tava em segundo? Não, meia hora. Desculpa, tava em quilômetros por hora. Deixa eu apagar aqui. Meia hora. Então, vamos lá. Meia hora. Então, eles demoram meia hora para se encontrar, mas não é o tempo que ele quer. Ele quer a posição. Então, igual no exercício 1. Escolhe uma das equações e substitui. Qualquer uma delas vai dar certo, porque as posições são iguais. Então, posição de Pedro é igual a 0, mas sem t. Por que eu escolhi de Pedro? Porque já tem um 0, é mais fácil fazer a conta. Olha só que delícia! 100 vezes meio, que costuma dar 50 km. Galera, eles vão se encontrar na posição de 50 km, na plaquinha 50. A alternativa D de delícia. Galera, só falta mais um exercício. Vamos lá? Exercício 4, pessoal. Mackenzie, o senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar de 3,6 km por hora. Então, vou pôr aqui, ó, velocidade de José, 3,6 km por hora. Pessoal, eu sei que está em km por hora a resposta, mas eu vou transformar em metros por segundo, senão a conta fica muito chata. Então, dá 1 metro por segundo. Depois eu transformo de novo em km por hora, tá bom? Dirigindo para o supermercado, que está a um ΔS de 1,5 km. Joia. Seu filho Fernão, 5 minutos depois, ó, pessoal, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que se chega no supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar de Fernão, galera, ele quer a velocidade do Fernão. Pausa o vídeo, tenta fazer. Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, galera, seguinte, o que eu posso achar? Quanto tempo o José demora para chegar lá no mercado, né? No mercado que ele ia. Então, vamos lá. Velocidade de José, ΔS sobre o tempo. Então, vamos lá, ó, ΔT. Velocidade do José era 1 metro por segundo. O ΔS, gente, como eu estou colocando em metros por segundo, vou colocar em metros também. 1,5 km, 1.500 metros, já que 1 km tem 1.000 metros. Então, 1.500. Olha só, pessoal, ΔT. Multiplica isso em cruz, o ΔT deu 1.500 segundos. Galera, então ele demora 1.500 segundos para chegar no mercado. O filho dele chega exatamente ao mesmo tempo, só que o filho dele, ó, o Fernão, ele atrasou 5 segundos. Então, o Fernão, 5 segundos não, ele atrasa, ó, 5 minutos. Quanto que 5 minutos é em segundos? Multiplica por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. 6 vezes 5, 300 segundos. Então, ele atrasou 300 segundos. Então, quanto tempo o Fernão demora para chegar no mercado? É 1.500? Não, ele atrasou 300. É 1.500 menos 300. Ó, o Fernão demora 1.200 segundos. Perfeito, Karina. Então, vamos lá. Ó, se ele demora 1.300 segundos, velocidade do Fernão, ΔS do Fernão, né, sobre o tempo do Fernão. Qual é a velocidade do Fernão? É isso que ele quer saber. Gente, quanto que ele percorre a mesma distância? Ele não chega no mercado também? Não estava em casa com o pai dele? 1.500? Em quantos segundos? Ó, 1.200. Corta os 2 zeros aí, galera. 15 dividido por 12 vai dar 1,25 metros por segundo. Ai, Karina, tá errado. Não, tá em quilômetros por hora. Então, agora, ó, a gente multiplica isso daqui por 3,6, que vai dar 4,8 quilômetros por hora. Ó, pronto. A alternativa 4,8 não, 4,5, né, Karina? Não tem nem 4,8. 4,5. Faz a continha aí. 4,5. Errei na conta. 4,5 km por hora. A alternativa C de acabou, galera. Por hoje é só, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até mais!